Nós vamos, nesse instante, abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. Marcos, capítulo 4, de 1 a 9. Fala da parábola do semeador. Esse é um texto bem conhecido e também muito significativo para o nosso ensino, para as nossas vidas. De 1 a 9 diz assim: outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu um produziu 30, outro 60 e outro 100. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quando a palavra de Deus cai no lugar certo, vale a pena ter, digamos assim, passado pela experiência. Nós temos aqui 4 tipos de terreno, e 3 foram improdutivos. A semente que caiu nesses 3 terrenos não deu fruto, se perdeu. Algumas nasceram, outras nem nasceram, mas não frutificou nenhuma das 3. Apenas uma valeu por todas as outras. E eu me lembro de uma história de um missionário que ele fez o curso de evangelização, e depois que ele terminou o curso, no seu período de estágio, ele foi convidado para uma cidadezinha longe, para ele fazer uma semana de classe com crianças. E ele foi. Quando chegou lá, ele viu que era numa fazenda, num local meio rural, e chegou debaixo de um pé de manga, ao lado de uma casa, e armou ali, né, e fez aquela programação durante 5 dias. E aí, no primeiro dia, ele evangelizou aquelas crianças, mas não houve conversão. Aí ele disse: hoje é o primeiro dia, não tem problema. Aí no segundo dia ele fez também, deu outra mensagem, ninguém se converteu. No terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia também, mas ele disse: amanhã vai ser o 5º dia, e as crianças estão deixando para vir de uma vez, hoje que é o 5º dia. E ele deu a mensagem ali, orou, se preparou tudo direitinho, e deu a mensagem. Depois ele fez o convite, nenhuma criança veio à frente daquelas que estavam ali. Sendo no início do seu trabalho, do seu ministério, ele ficou meio frustrado com isso, e se fosse eu também ficaria. E depois daí ele foi embora, e passou-se o tempo. Uma década depois, vários anos depois,
ele já estava mais experiente, e ele foi convidado para aquela mesma cidade, coincidentemente, se é isso que podemos dizer, e lá ele foi pregar numa igreja. E ainda, coincidência, foi hospedar justamente naquela fazenda onde ele havia muitos anos antes. E aí aquele anfitrião conversando com ele e tal, e ele percebeu que havia um espírito de consternação naquela casa, naquela fazenda por ali. Aí ele falou: o que é que está acontecendo? Eu vejo que algumas pessoas tristes, alguns fazendo comentários e tal. Aí aquele anfitrião disse: não, é porque na semana passada morreu uma jovem aqui na nossa comunidade, e ela era muito querida, e ela era crente, firme em Deus, que dava um bom testemunho, mas ela não se cansava de dar o seguinte testemunho, que quando ela era bem mais nova, chegou um jovem e fez uma classe de crianças ao lado da casa dela, mas ela estava com virose, ela não pôde ir, então ela ficou do quarto, e da janela ela ouviu toda aquela mensagem. E foi naquela semana de evangelização com crianças que ela se converteu. Ela não cansava de dar esse testemunho. Aí ele disse assim, antes ele não tinha falado isso nunca para ninguém. Aí ele teve a coragem de dizer: aquele jovem fui eu, que dei aquela série de conferências para as crianças naquela semana. E aquele anfitrião disse: olha, ela evangelizou muitas pessoas, muitas crianças, até adultos também se converteram com o testemunho e com a evangelização dela. Nós podemos aplicar isso muito bem, porque cai apenas uma semente. E quanto rende esta semente? Porque a palavra de Deus é jogada em todos os lugares, mas não vai nascer ou não vai frutificar em todos os lugares. E a importância desta parábola que Jesus deu aqui foi de muita relevância, porque esta mensagem está em 3 evangelhos. Está no evangelho de Marcos, está no evangelho de Mateus e também no evangelho de Lucas. Significa que quando uma coisa é falada e repetida, é porque é alguma coisa importante. Muitas vezes nós falamos e queremos enfatizar aquilo que falamos, e aí a ênfase nossa é repetir aquilo sempre. Então esta parábola, de fato, é alguma coisa que devemos olhar com todo o cuidado. Olha, uma das coisas interessantes é que o Evangelho fala, o texto fala, e o contexto também dos outros evangelhos, fala que as multidões, ele nem fala que é a multidão, mas as multidões se reuniam, era tanta gente naquela praia ali, que Jesus entrou num barco e falava para aquela multidão. Ele também, absolutamente, não ia desperdiçar a palavra, ele ia falar alguma coisa que fosse muito consistente e que fosse muito abrangente. Então, não foi acidental Jesus proferir esta e outras parábolas, que é realmente significativa. Então, quando ele viu aquela multidão, ele começou falando. E esta parábola é especificamente sobre a escuta da palavra de Deus. É justamente isso, porque ele queria que as pessoas ouvissem a palavra de Deus.
Ele queria fazer com que todos os que vinham a ele para ouvir a palavra estivessem muito conscientes de sua escolha. Então nós vamos entrar aqui no mérito mesmo do que aconteceu. Como eu já disse, é muito conhecido, os irmãos conhecem bem. E vemos aqui o exemplo da primeira semente, ou de uma das 4 sementes que caiu em terra à beira do caminho. Um olhar sobre a passagem mostra que a parábola é sobre uma semente, uma das 4 sementes. E mostra muito bem isso, que o semeador jogou a semente sem olhar para onde que estava jogando. E a palavra diz que ela foi pisada e também comida pelas aves dos céus. Ela sequer nasceu. Não foi absolutamente aproveitada para nada. Ele poderia ter escolhido logo um local que fosse apropriado e jogasse a semente só ali. Mas por que será? Esta é a grande pergunta. Por que será que ele jogou abrangendo todo aquele terreno, todo aquele campo? Porque a palavra de Deus é dada para que todas as pessoas, indiscriminadamente, tenham oportunidade de ouvir. Nós vemos que ela não dá resultados iguais em terrenos diferentes. Um dos tipos de solo é também aquele à beira do caminho. Quantas vezes a palavra é jogada à semelhança da semente que é jogada à beira do caminho? A interpretação que nós vemos mais adiante no mesmo texto é que são as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, não entendem. Agora, o que significa ouvir e não entender? Significa que a palavra espiritual, ela só se discerne espiritualmente. Lá em Mateus capítulo 13, versículos de 13 a 15, tem dizendo isso aqui. Aí no final diz assim: vendo, não vejam, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Seus ouvidos estão duros e os seus olhos se fecharam, e por sua vez se convertam de modo que os cure. Enquanto que com os ouvidos ouve a palavra, com o coração a entendemos, ou se entende. É por isso que o resultado da semente da palavra de Deus dependerá do solo ou dos corações daqueles que ouvem a palavra de Deus. Se aquele semeador voltasse a semear naquele mesmo local, por exemplo, à beira do caminho, o que é que ia acontecer? Nada de novo. Porque
ia os passarinhos comer e ser pisados também, e aquela semente não iria frutificar. Traduzindo isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então são vários textos que mostram que quando a palavra cai em um terreno como esse, semelhante à semente da beira do caminho, acontece isso. Olha só, há pessoas, conforme Efésios 4, de 17 a 19, há pessoas para quem a palavra de Deus é velada e que não podem compreender, não porque a palavra é algo difícil de entender, mas porque seus corações estão calejados, duros, não permitindo qualquer crescimento da palavra, da semente da palavra. O pastor Nilton estava falando essa semana sobre as pessoas que ouvem a palavra, não entende, não se converte, não quer ouvir, não quer entender, e ouve uma vez, e ouve duas vezes, e acaba ouvindo sempre a palavra de Deus, e tem muitas oportunidades, e não querem, e rejeitam. E ele estava comentando o seguinte, que essas pessoas, e eu concordo com isso, que essas pessoas serão julgadas mais severamente por Deus, porque rejeitou a palavra de forma sistemática. Esta palavra se torna assim uma cegueira aos ouvidos destas pessoas, ou seja, as pessoas se tornam insensíveis. Olha o que aconteceu com os fariseus, homens da lei, conheciam muito bem, e eles tinham Jesus Cristo ali, na sua frente. O Filho de Deus estava ali diante deles, e eles ouviram e viram o maior mestre de todos os tempos. Ainda assim, eles não acreditaram em Jesus. Seus corações estavam tão empedernidos, tão calejados, tão duros, que qualquer mensagem que Jesus desse, eles não iriam crer. Alguns deles chegaram a pedir que Jesus desse um sinal miraculoso. E nesse episódio aí, Jesus falou assim: olha, não pode ser dado um sinal a uma categoria incrédula de pessoas, a não ser o sinal de Jonas. E ele chegou a dar esse sinal, ele chegou a falar sobre isso, que assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, ele passaria também 3 dias no ventre da terra. Mas eles não entenderam que isso era um sinal que Jesus estava dando. Então, hoje nós temos muitas pessoas que não querem ouvir, ou então já estão acostumados a ouvir e continuam cotidianamente rejeitando a palavra de Deus.
Eu já ouvi dizer que são incrédulos mansos, já foram amansados pela palavra de Deus. Eles nem contestam mais, eles nem fazem política contrária, não, concorda. Eu tive, dia desses aí, lá na terra onde nasci, lá em Biratá, na Bahia, e fomos visitar um amigo nosso, que ele é casado com uma prima minha, e eu os conheço desde que eu era criança, e ele já está velho, os irmãos dele já se converteram e tudo, mas quando ele é abordado sobre isso, que ele já estava velho, olha, você já está velho, meu amigo, precisa pensar nisso. Aí ele fala assim, a minha hora ainda não chegou. Ou seja, está certo, o Evangelho é isso mesmo, eu preciso da salvação, eu quero ir para o céu, eu quero receber Jesus, mas agora não, depois. É desse jeito, mas uma outra semente, a segunda, que caiu em terreno pedregoso. A semente, nesse caso aqui, pode brotar nesse tipo de solo, no entanto, ela não tem raiz, não tem terra profunda, vem uma chuvinha qualquer, já molha ali, ela cresce, mas na hora que o sol vem, como não tem profundidade, aí ela seca antes que dê qualquer tipo de fruto. Portanto, existe em muitos lugares que a semente pode brotar, ela vai sobreviver por algum tempo, mas depois, você conhece algum tipo de pessoa assim? A razão pela qual a semente não pode sobreviver é porque as pedras, olha só, terreno pedregoso, as pedras não lhe permitem lançar raízes profundas que são necessárias para encontrar umidade. Não foi diferente da primeira, que nem nasceu. Essa, porém, nasceu, mas não se sustentou. Quantas pessoas que recebem a palavra na igreja, se batiza, passa algum tempo, aí depois acontece uma palavrinha, apostasia. Se apostatam da palavra de Deus, porque essas pessoas aguentam apenas algum tempo. Qualquer coisa que surge depois, qualquer tipo de perseguição, qualquer adversidade, qualquer coisa que aconteça de ruim, aí logo se escandalizam. Quando as perseguições, as aflições surgem essas pessoas, imediatamente caem. Como é óbvio, o problema que finalmente as levam à queda é que elas são muito fracas na perseguição. Sua queda não é a causa da perseguição muito pesada. Não é que a perseguição para estas pessoas sejam acima do que elas possam suportar. Sabe por quê? Porque Deus não permite que ninguém, nenhum de nós, sofra acima daquilo que temos capacidade de suportar. Se não, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. Olha o que é que diz.
não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Uma vez eu estava conversando por telefone com uma pessoa, e a pessoa se lamentando: olha, o sofrimento é muito grande, eu não aguento isso, está demais para mim, não sei o quê. E eu disse: olha, seja forte, porque Deus não permite que você seja tentado acima do seu potencial. Mas aí eu falei: olha, na Bíblia diz isso, e eu me esqueci naquele momento daquele texto. Eu falei: na Bíblia tem isso, eu vou procurar e vou lhe mostrar. E aí eu fui para a Bíblia, procurei. Depois eu liguei para ela, a pessoa, e falei: leia aí 1 Coríntios 10, 13, eu havia esquecido. Leia isso, medite nisso e peça a Deus que lhe dê resistência, porque você pode suportar sim. É possível você suportar. Se você é convertida, que eu sei que você vai suportar sim. É só você ter paciência, ter perseverança. Bem, mas nós vamos ver aqui a terceira semente, ou a terceira categoria de pessoas. Já consideramos essas duas primeiras sementes, então nós vamos ver agora, e vamos avançar para essa terceira terra, esse terceiro terreno, que está lá no capítulo 4, versículo 7 de Marcos. E algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Interessante que parece que esse texto polariza com aquela outra parábola da semeadura também, que o semeador saiu e semeou, e quando foi à noite o inimigo foi lá e semeou. Os espinhos também cresceram juntos, e até os funcionários dele pediu a ele que fosse lá e arrancasse os espinhos para que se produzisse. Então ele disse: não, deixa lá, porque se arrancar os espinhos, vai prejudicar o trigo. Então deixe lá que os espinhos ou o joio cresça junto, e depois ele será destinado para o local certo. Mas acontece que essa parábola aqui tem uma outra conotação, que são as pessoas que ouvem a palavra, que recebem de boa vontade, mas depois se deixa levar pelos problemas. Então essa semente que caiu nesse tipo de solo, ela é sufocada, de igual forma como a primeira e a segunda semente, também ela não produziu. Olha só, lá em Marcos, ainda no capítulo 4, no contexto ali, de versículos 18 e 19, mostra bem isso aqui. O problema com esta categoria é que a palavra de Deus é mantida em seus corações, e aí
é misturada com outras coisas que não saíram do coração. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas. Então, essas coisas, enfim, agem como os espinhos para o crescimento da palavra, sufocando-a e tornando infrutífera. Eu não me lembro onde foi que eu vi isso, uma ilustração. Tinha 3 tipos de ilustrações. A primeira era um coração, e dentro do coração tinha ali carro, casa, dinheiro, bens, diversão, praia, todas as coisas dentro daquele coração ali. O outro, segundo quadro com coração também, tinha também todas essas coisas, mas no centro existia um trono, no centro do coração existia um trono e um eu, bem grande ali no trono. E entre as coisas que existiam ali, existia também Jesus. Então Jesus fazia parte da vida dele, mas existiam outras coisas também que existiam, e ele era o que estava no comando, ele era o que estava no trono. E aí terceiro quadro, com o coração também, com todas as coisas aqui, vida, dinheiro, comida, tudo, enfim, o eu estava lá também, mas no trono estava Jesus. Então Jesus estava em primeiro lugar na vida dele, mais do que a própria vida dele e as coisas que o cercam. Esse é aquele que persevera. O primeiro quadro é alguém que não tem Jesus no coração. O segundo é alguém que tem muitas coisas e tem Jesus também, que faz parte ali da sua vida. Lá em Mateus capítulo 6, de 25 a 34, nos mostra bem isso, mas mais precisamente os versículos 32 a 34 diz assim, Mateus 6, de 32 a 34, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, em primeiro lugar, são as coisas do reino, e só então todas as outras coisas, inclusive a mim também, se aplicarmos este princípio, então todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu vivo pela fé, mas tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem a sua casa, tem tudo que necessita ali, que Deus já deu para ele e tal. É mais ou menos viver pela fé, mas também tem ali o que Deus deu, que serve de respaldo. Mas, no tempo que nós trabalhamos na obra missionária, nós podemos dizer que foi um tempo que vivemos pela fé. Não dá para falar para os irmãos aqui os desafios
que nós enfrentamos como missionários. Uma das coisas é que aconteceu o seguinte: as minhas filhas estavam estudando, a Larissa, a mais velha, ela mora em Salvador, terminou o ensino médio e ela fez o vestibular, ela fez aquele que é feito em 3 anos, que acho que hoje não existe mais. Não, que é feito para a faculdade, que é feito em 3 anos. Hã? Aquele que é feito em 3 anos. No primeiro ano do ensino médio faz, no segundo ano faz outra parte, no terceiro ano faz. Ela passou, ela fez desse sistema aí, e ela passou em 2 cursos. Um na faculdade estadual e outro na faculdade, na Universidade Federal do Pará. E o que ela queria, de fato, que ela passou em 2 cursos diferentes. Mas o que ela queria, que era terapia ocupacional, era exatamente o que ela passou na Universidade Estadual, que na época, não sei se ainda hoje, mas na época era melhor do que hoje, que tinha menos greve e tal, era melhor. E a faculdade era quase na esquina de casa. Era tão próximo de casa que na hora do intervalo ela vinha em casa fazer lanche e voltava. Isso era muito significativo para a gente, porque ela não precisava pagar transporte, era muito mais cômodo. E muitas outras coisas que Deus nos proporcionou, a gente de fato vivia pela fé. Cada dia era um dia diferente. A outra coisa interessante aqui, que às vezes fica marcado na gente. Nós já estávamos no seminário e eu já estava pastoreando numa congregação, e a congregação era muito no começo, não podia nos ajudar e tal. E a gente estava ali vivendo a cada dia. E um dia de manhã, a gente levantou, tomamos café, tinha o que tomar café, a gente tomou café de manhã. E eu lembro que Sibeli falou assim: vem cá, e 12:00, a gente vai comer o quê? Porque não tem nada aí. Eu não sei porquê, mas eu disse: Deus proverá. Só falei isso. Aí passou. Quando foi umas 9:50, e eu fiquei pensando: o que é que vai ser 12:00? Só lembrando, irmãos, que durante toda a minha vida, até mesmo nesse período de ministério, de seminário, de preparação, de tudo, nunca Deus nos permitiu ficar sem pelo menos 3 refeições por dia. Nunca aconteceu isso. Que eu mereça ou não, Deus nunca permitiu que ficássemos sem uma das 3 refeições. E nesse dia eu falei: acho que vai ser hoje. Mais umas 9:50, aí a irmã de Cibele, que morava lá no sudeste do Pará, em Paragominas, ligou: Zilton, olha, eu já estou aqui em Belém, estou aqui do outro lado, na parada de ônibus, e eu trouxe uma encomenda, eu trouxe uma coisa aqui, está meio pesado, eu não posso levar só. Você pode me ajudar? Eu falei: tá bom. Eu falei: agora vai ser, em vez de ser 4, vai ser 5, para ficar com fome 12:00. Porque sempre que ela vinha, ela era costureira, ela sempre trazia aquela máquina dentro de uma caixa assim, e aí eu tinha que ir buscar aquela máquina. Aí eu disse: lá vem ela aqui mais uma vez, e a máquina pesada. E eu atravessei a pista e fui. Quando eu cheguei lá, de fato, estava uma caixa lá. Eu peguei essa caixa, e meio pesada a caixa,
Eu disse, agora tem a máquina e tem mais outras coisas dentro da caixa, porque está pesada. Aí a gente foi, quando chegou lá, colocamos a caixa no canto e ela disse, Sibeli, essa caixa aqui é para você. Aí quando Sibeli abriu a caixa, era uma cesta básica, que não era básica não, viu? Aí quando eu vi aquilo ali, aí eu fiquei cheio de emoções. Eu saí de perto delas ali, mas estava ali os proventos para vários dias. E depois ela disse, olha, eu estava lá desde a semana passada e Deus começou a me incomodar para eu arrecadar alguma coisa de alimento lá para trazer para vocês. Porque Deus, de fato, nos deixa sempre ser experimentado por Ele. E as coisas da vida não podem nos abalar. E quantas vezes eu ficava assim, tentando me confortar, imaginando assim como aquele profeta lá no deserto era sustentado por um corvo. Como é que pode isso? Num lugar onde não tinha nada e ele era sustentado, porque Deus está no controle de todas as coisas, grandes e pequenas. Porque Ele realmente cuida de cada um de nós. Vamos para a última semente que caiu, que foi a que caiu em terra boa. Vamos agora falar de coisa próspera, positiva. Todas as outras 3 sementes caíram em terrenos diferentes, mas nenhum deles foi capaz de produzir fruto. Alguns até fecundaram, cresceram e tudo, mas não tiveram nenhum sucesso. Os que caíram à beira do caminho, nem nasceu. O que nasceu entre as pedras, nem cresceu. O que nasceu entre os espinhos, cresceram, mas não frutificou. Mas lá no versículo 20 de Marcos 4, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende e dá fruto e produz. Cada semente produz 50, 100, 30, 60. Esta categoria frutífera tem tudo o que as outras 3 categorias também tiveram. Assim, na primeira categoria, as pessoas tinham corações duros. Na segunda categoria, não tinha resistência e caiu imediatamente. Na terceira categoria, cresceu, mas foi sufocada pelos cuidados da vida. Mas aqui é mantido em primeiro lugar nos corações dessas pessoas, não perdendo a sua posição para qualquer outra coisa. Esta é a categoria frutífera. Porque essa categoria também, em um contexto um pouco mais amplo, está ligada a Cristo. Olha só o que é que diz aqui João capítulo 15, versículos 1 e 2, 4 e 5, versículo 8 e também o versículo 16. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Toda vara que
não dá fruto, ele tira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Pois nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim você vai ser meu discípulo. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu já estou chegando ao final desta palavra nesta manhã, mas assim, a palavra de Deus pode ser falada para vários tipos de pessoas, de forma indiscriminada, como naquele momento que Jesus falou às multidões. Não se sabe quantas pessoas teriam ali, faça uma ideia de quantas pessoas teriam ali. No entanto, os resultados serão diferentes, como é diferente a qualidade dos corações que ouvem a palavra. Sendo assim, alguns vão rejeitá-lo, outros vão aceitá-lo até chegar à aflição. Outros vão receber, mas eventualmente irão colocá-la em última posição, colocando entre outras coisas, como riquezas, famílias e outras coisas mais. Finalmente, outros vão mantê-la em seu coração bom e honesto e vão dar muito fruto. É por isso que Jesus, terminando a interpretação da parábola, disse, lá em Lucas 8, ele disse assim: acautelai-vos como você ouve. Não é só o que você ouve, mas como você ouve. Não é só ouvir a palavra de Deus, mas é também como entender, como colocar em nosso coração, pois muitos podem ouvir, mas apenas aqueles que a ouvem e a mantêm em seu coração bom e honesto será frutífera. Que todos nós queiramos estar nesta quarta categoria de pessoas que ouvem, retém a palavra e faça com que ela cresça, multiplique, frutifique para honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Que o Senhor mesmo possa completar essa palavra em nossos corações nesta manhã. Vamos nos colocar em pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Deus, nosso Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és o Deus que dá a boa semente. Tu és o Deus grandioso e que também nos dá a oportunidade de encontrar terrenos para levar a Tua semente, a Tua palavra para muitos corações. Obrigado, Deus, porque nós temos essa Tua palavra em nossos corações e que cada dia ela possa frutificar em nossas vidas e que possa se reproduzir na vida de outras pessoas. Te agradecemos também pelas famílias de Tua igreja, ó Deus, pelos pais que hoje estão de parabéns. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu conhecimento a muitos dos Teus filhos para assim
testemunhar na sua família. Abençoe, ó Deus, o restante desse dia, também nesta semana, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, cheia de ricas bênçãos. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com o teu povo aqui em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.